Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer, especialista em rotina produtiva. Como muitas de vocês sabem, eu atendo mulheres, né? E às vezes em algumas consultorias que a gente fica mais próximo dessas mulheres, o que acontece, gente? A gente ouve muitas histórias em relação ao sentimento delas, né? O sentimento em relação à casa, em relação à não valorização do seu trabalho. Às vezes mora só com adultos, todo mundo trabalha, mas toda a sobrecarga das tarefas domésticas fica tudo para essa pessoa. Por mais que às vezes alguns fazem uma ou outra coisa, faz quando quer, faz no seu tempo, ou seja, faz por desencargo de consciência, né? Para dizer, não, eu ajudo a minha mãe, não, eu ajudo a minha mulher, mas elas não podem contar com isso. É interessante o que eu quero contar aqui para vocês, né? O meu objetivo, quando eu comecei a organizar a minha casa, gente, acho que tem uns 5 anos, sabe? Que eu falei, chega, eu tenho que organizar a minha casa para organizar a minha vida, não tem jeito. Porque eu ficava querendo tempo para poder me organizar, e esse tempo nunca acontecia. Então eu falei, bom, eu vou fazer, né? Então eu fui atrás de estratégias, métodos, e de lá para cá eu fui tentando muita coisa, até que eu comecei a criar o meu próprio método, sem entender muito. E aí durante esse processo de organizar, eu já tinha um objetivo. Eu queria organizar minha casa e minha vida porque eu não estava tendo tempo de realizar algo que eu queria muito. Eu queria me profissionalizar em algo que eu gostasse muito, que eu pudesse gerar conteúdos com mais autoridade aqui no canal e que também me possibilitasse uma fonte de renda além do canal, né? Que eu divulgo meus cursos aqui para vocês, gente, mas a maior parte dos meus clientes, principalmente consultoria, não são meus seguidores. Mas enfim, então meu objetivo era esse, gente, eu quero. E de lá, né, desse momento que eu comecei a me organizar, que eu comecei a ver resultado, antes mesmo da minha rotina, do meu método estar consolidado, eu já comecei a ver tempo. Então foi onde eu fui atrás de estudar, gente. E uma das coisas que eu estudei muito, bastante, foi sobre desenvolvimento pessoal, sobre entender você mesmo, sobre esse autocuidado que vai além de aparência, de condicionamento físico, mas que tem a ver com o nosso interior. Então eu li muito os livros da Louise Hay. Na verdade eu não li, eu ouvi, porque eu ouvia muitas vezes fazendo as coisas, muitas vezes ficando quietinha comigo mesmo. Depois eu conheci um casal que faz podcast e eu fiz alguns mini cursos sobre produtividade, né? Sobre você ser produtiva, sobre você ser disciplinada. Então tudo isso foi me ajudando a construir o meu método. Depois eu fiz um curso de terapeuta, né? Na verdade ele era um curso completo para você atuar na área, mas eu fiz os módulos gratuitos, porque assim, minha intenção não era ser terapeuta, então eu só queria entender bem o funcionamento da mente, as nossas crenças. E nesse curso também eu tive muito contato com a questão da permissividade, né? De muitas vezes a gente não consegue alguma coisa na nossa vida porque a gente não permite. A gente quer, a gente se esforça, mas existe algo nos puxando para não realizar aquilo que a gente quer. E a organização entra nisso. Muitas vezes eu quero uma casa organizada, mas no fundo existe alguma coisa dentro de mim que não quer sair desse estado da desordem, entendeu? Não quer. E não é inimigo espiritual, nem nada disso. É uma briga interna comigo mesmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está viciada em vitimizar. Isso não quer dizer que a gente não seja vítima, às vezes a gente até é uma vítima, mas a gente está viciado em cultivar esse sentimento de vitimização. Lá no fundo, sabe, nas profundezas da minha consciência, né, onde eu tenho dificuldade de tocar e de enxergar, existe uma crença dizendo assim para você, mas se você organizar a sua casa, você não vai ter como ter esse comportamento, porque você vai sair da posição de vítima. Quando eu falo sair da posição de vítima, não é que você vai deixar de ser a vítima. Se você é vítima, você é vítima. Mas você vai se libertar do que a sua posição de vítima está fazendo com você. Porque uma coisa é a gente ser vítima, outra coisa é a gente submeter a esse sentimento de vitimação. Você já viu aquelas pessoas que você olha para elas e sabe que elas são vítimas de um processo?
mas elas não desistem daquilo que elas querem. Então, ser vítima não faz dela, tipo, um fracassado, alguém que não venceu, alguém que não conseguiu atingir seus objetivos. Às vezes ela nem atingiu, mas ela não desiste de lutar. Ela se vê como vítima, mas ela não fica nesse sentimento de vitimização. Eu me lembro de quantas vezes eu ficava nesse sentimento remoendo, gastando minha energia e não conseguindo fazer as coisas que eu tinha que fazer, refletindo sobre o quê? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Desenvolvendo estratégias? Buscando um método? Não, eu perdia tempo com o sentimento de vitimização. Ai, ninguém me valoriza, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém me ajuda. Puxa, eu sou escrava da casa. Hoje, nada disso mudou. Talvez eu seja a vítima, talvez ninguém reconheça o meu trabalho, ninguém me ajuda do jeito que eu gostaria. Nada disso mudou. O que mudou foi o olhar para mim mesmo. Vou ficar perdendo tempo com isso? Eu já não tô tendo tempo de fazer tudo que eu quero fazer. Aí eu vou perder tempo em ficar nesse sentimento. Então, tudo isso pode ser verdadeiro. Às vezes a gente é vítima, às vezes a gente é explorada dentro de casa. As pessoas que vivem com a gente não percebem isso. Às vezes a gente é explorada mesmo, às vezes a gente fica naquela situação. Mas gastar tempo com isso não te leva a lugar nenhum. Então, o que eu preciso é arregaçar as mangas e fazer o que eu posso, dentro do que eu posso. O que é parte do outro é do outro. Meu dever é alertar, meu dever é pedir, meu dever é conversar. Mas se não está fazendo a parte dele, problema dele. O nosso papel é não perder tempo nem energia com a nossa posição de vítima. Estou fazendo assim porque eu não sei. Nem sempre a gente é vítima. Às vezes a gente se coloca numa posição de vítima, mas a realidade é outra. Mas algumas mulheres sim, se a gente for analisar assim todo o processo, você vai ver que ela está assim numa posição de vítima. Mas a questão é, o que eu posso fazer por mim para melhorar isso? Então eu vou atrás disso. O que eu preciso melhorar na minha rotina? O que está errado na minha rotina? Lista, sabe? Pega uma folha e vai listando assim. Aqui e aqui eu quero melhorar. Sempre pensando no seu objetivo, mas eu quero organizar minha rotina para quê? Eu preciso ter dia certinho para lavar roupa? Para quê? Eu preciso organizar a minha casa, ter tudo certinho, funcionando? Para quê? Eu tenho que ter um objetivo. Para quê? Para eu me livrar desse ganho secundário que às vezes eu tenho de me colocar como vítima. São jogos mentais que a nossa mente faz contra a gente mesmo, que muita gente chama de autossabotagem, está muito ligado a isso. Muitas vezes eu não quero sair dessa posição, porque eu estou viciada a estar na posição de vítima, de que todos não reconhecem o meu trabalho, de que ninguém reconhece a minha posição, a minha dificuldade, minhas limitações. E o fato de eu me sentir assim não significa que eles pensam isso de mim. E o fato de eles não colaborarem comigo também não significa que eles não reconheçam o meu trabalho. São coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então o curso, ele me ajudou, esse curso de terapia, um mini curso rápido. Ele me ajudou a entender melhor essas mulheres. E claro, não sou terapeuta, não tem como eu ajudar essas mulheres se elas precisam de uma terapia. Mas pelo menos eu tenho um direcionamento, né, para não falar coisas que não deve. Para me colocar no lugar dela. Para entender que existem essas crenças, né? Que às vezes essa crença é o que emperra a nossa rotina, sabe? Esse sentimento de não merecer. No fundo, muitas mulheres, não todas, e só um terapeuta vai conseguir perceber isso. No fundo, a gente tem uma crença que nos limita, que não nos impede de chegar onde a gente quer. Porque eu tenho ganho secundário em estar onde eu estou. Então, se a minha casa está desorganizada, bagunçada, eu fico tentando, fico atrás de dicas, assistindo um monte de vídeo no YouTube e tal. E, gente, você não organiza a sua casa com dicas. Eu fiquei anos tentando isso. Você não organiza a sua casa, nem a sua rotina com dicas. Você organiza a sua casa com método. Então, se você quer organizar a sua casa e você não quer comprar nenhum curso, nem nada, porque você não tem tempo, você também não quer comprar o meu cronograma produtivo, você tem seus motivos, começa a desenvolver os seus métodos, começa a ver o que dá certo para você e vai fazendo os ajustes. Em pouco tempo, você mesmo tem a sua metodologia, aquilo que vai funcionar para você. Não basta eu saber como limpar bem um banheiro, como manter bem um banheiro.
Não basta eu saber como organizar, como dobrar, gabaritar minhas dobras, se eu não tiver uma metodologia para que todo tipo de tarefa doméstica caiba na minha rotina. E a metodologia não é milagre. Se você tem só 4 horas do seu dia, não existe milagre para que você vá conseguir 8 horas. O que existe são estratégias para que você aproveite o melhor dessas suas 4 horas. Tô falando assim, quando a pessoa trabalha o dia inteiro, ela chega às 7 horas e ela precisa dormir às 11. Então, ela tem 4 horas. Então, o que eu vou fazer? Método. Eu vou ter que saber como conciliar essas tarefas. Fazer comida, limpar a casa, fazer limpeza mensal, fazer limpeza do dia a dia, fazer rotina mínima, lavar roupa, recolher roupa. Eu preciso de metodologia. Se eu não tiver metodologia, não adianta, gente, não adianta. Eu falo por experiência própria. Eu ficava assistindo vídeo, como lavar bem as suas roupas, como lavar não sei o quê. Isso é bom, isso é ótimo, mas não vai resolver o problema se o seu problema é desordem na sua rotina. Não vai resolver. Me colocar e me ver como uma vítima dentro do meu próprio lar, porque eu não tenho colaboração nem reconhecimento das pessoas, isso não tem problema nenhum. Quando esse sentimento de vitimização não me paralisa, não rouba o meu tempo, aquele tempo precioso de que eu poderia estar atrás de uma estratégia. Qual é o problema de eu ser vítima, de ninguém me ajudar, se eu consigo fazer tudo com serenidade? Se eu consigo tempo para mim mesma? Se eu estou conseguindo fazer as coisas que eu gostaria, qual é o problema? O outro não colaborar? O problema é dele. Então o problema não é o outro não colaborar, o problema é eu não estar conseguindo dar conta da minha rotina. E quando a gente desenvolve esse método e a gente tem um cronograma produtivo e a gente tem uma estratégia para usar esse cronograma, a gente vai conseguir delegar com mais clareza, com mais organização. As pessoas em volta vão começar a ver que você mudou, que a sua vida mudou, que a sua autoestima mudou. E aí eles vão ver ali, num ponto estratégico, o cronograma da divisão de tarefas. Ele vai começar a perceber o quanto de coisa você faz. E aí o dia que você falar assim, você não vai desistir. Nunca desista de pedir por colaboração, tá? Porque não é justo. Por mais que você dê conta de tudo e tá bem, porque a questão não é dar conta de tudo, a questão é tudo que foi proposto, né, gente? Ninguém dá conta de tudo. Mas mesmo que você siga ali bonitinho seu cronograma, tendo tempo para se cuidar, para descansar, para desenvolver seus projetos, é isso que eu estou chamando de dar conta de tudo, e não dar conta de tudo, tá bom? Vocês entenderam, né? Mas enfim, mesmo você conseguindo, você fala, nossa, minha vida transformou, minha vida tá mais leve, hoje eu tenho tempo, porque agora essa metodologia que eu desenvolvi funciona. Mesmo assim, não desista de pedir colaboração. E quando você estiver nesse ponto, você começa a perceber que fica mais fácil deles colaborarem. E depois que você desenvolver essa metodologia, a hora que você pedir alguém, né, pela milésima vez, para assumir algumas daquelas responsabilidades, você vai mostrar isso com mais clareza. Você vai dizer, olha, você pode ficar encarregado disso para mim? Você pode ficar encarregado disso e disso? Se vocês fizerem isso para mim, veja bem, não vai tomar muito do seu tempo. É 10 minutos por dia, é só isso que eu tô pedindo. Você assume, a pessoa vai ver ali no cronograma, não tô dizendo que ela vai assumir, mas fica mais fácil dela assumir, bem mais fácil. E você vai mostrar qual o ganho que nós vamos ter em família se vocês assumirem isso pra mim. E chamar eles a consciência, falar, ó, a casa é nossa, para que todos nós desfrutemos dela, mas todos nós temos que ser responsáveis com a manutenção e limpeza. Eu não trabalho fora, mas eu trabalho o dia inteiro. 5 horas da tarde eu tô cansada. Aí vai todo mundo descansar e eu fazer janta, arrumar a cozinha e lidar com a bagunça. Aí você pergunta pra eles, vocês acham que é justo? É justo comigo? E criança, gente, de 8, 9, 10 anos já tem a condição de entender isso. Que a gente precisa delegar até para as crianças. E quando você tem uma metodologia, quando você tem um cronograma que funciona, você vai ter até mais tempo para pensar nas melhores estratégias de trazer a sua família para a conscientização. Então, olha só como é muito mais produtivo do que você ficar chorando e lamentando que ninguém te ajuda. Eu sei que às vezes a gente desaba. Ontem mesmo eu desabei. Se tá doendo, gente, se tá doendo, desaba. Quando eu falo para você não ficar nesse sentimento de vitimização, é aquela coisa que vai te corroendo dia a dia.
E enquanto tá te corroendo e te maltratando, você tá de mãos atadas e não consegue avançar. Então a pergunta que tem que fazer é o seguinte: eu tô me sentindo a escrava da casa, eu tô sentindo explorada, eu acho que as pessoas podiam ajudar e ninguém ajuda. Tá, mas o que eu posso fazer? Vamos voltar lá na lista que eu falei pra vocês? Faça a lista de tudo que você quer resolver, de tudo que tá ruim. Ah, tá ruim aqui. Eu preciso melhorar minha rotina de lavar roupa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, tudo. Para cada um desse problema que você tem, você vai colocar uma solução na frente. O que eu preciso fazer? E eu vou dizer para vocês, não importa o que vocês querem organizar na casa, espaço físico ou na rotina do dia a dia. Vocês precisam sentar e planejar, tá? Porque o meu método, que eu chamo de meu cronograma produtivo, que eu aplico aqui em casa, aplico com minhas alunas, estou aplicando nas consultorias, nas mentorias. À medida que você vai fazendo, você vai vendo os resultados. O tempo começa a aparecer. Talvez no primeiro ciclo você não consegue ver muito esse tempo, porque você está muito ocupada. Mas quando você entrar no ciclo só de manter, porque você usa o mesmo método, a mesma estratégia, o mesmo calendário para depois manter. E aí você começa a ver o tempo aparecendo. Tem uma aluna nessa última turma agora, que a gente está finalizando, que eu acho a casa dela super organizada. Mas ela entrou no desafio por quê? Porque a dificuldade dela é com a rotina. Ela gasta muito tempo fazendo. Ela precisa organizar a rotina. E nosso método, ele oferece exatamente isso, que você organiza a sua casa e vai organizando a sua rotina. Você vai aprendendo fazendo, você entende como que o método funciona. E aí você vai colhendo os resultados. Então, esse método, ele é fruto de um planejamento. Então, ele está prontinho. Quem recebe, recebe ele já para aplicar. Foi pensado como delegar, como inserir autocuidado. Então, o planejamento eu já fiz. E eu fiz como, gente? Estudando, né, os cursos que eu fiz, pensando nas questões emocionais das mulheres, na questão da mulher que trabalha fora, que trabalha em casa, na mulher que não tem colaboração da família, na mulher que quer a colaboração da família. Então, foi pensado em tudo. Então, assim, o que elas fazem? Depois de vivenciar o método ali no dia a dia, através do desafio 20, que é de organização e limpeza, elas vão entendendo como que funciona o método, tudo. Depois, elas vão preencher o cronograma delas com a mesma metodologia do desafio 20, só que agora elas vão preencher do jeito delas, tá? Como que elas querem fazer, que sequência que elas querem fazer, qual a limpeza que é importante para elas fazerem, que dia da semana, tudo, gente. Um pouquinho por dia. Dentro da própria metodologia, elas não vão sair da metodologia. Como fazer a divisão das tarefas, como conciliar as tarefas, como que eu vou ter uma visão geral daquelas limpezas que eu faço a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Recebe uma visão geral de tudo isso, mas quando elas vão preencher o cronograma, elas já estão entendendo como que funciona tudo. Então elas só vão distribuir do jeito que fica melhor para elas. Porque até ali elas fizeram do jeito que eu pedi, né, dentro das missões. Aí, claro que a gente deixa ali uma flexibilidade para elas adaptarem ali a rotina delas. Agora não. Agora elas vão, tudo que elas vivenciaram, tudo que elas fizeram, agora elas vão preencher o próprio cronograma. Então, o cronograma dela vai ser personalizado para ela. Como ela aprendeu o método, como ela aprendeu as estratégias, como ela viu como funciona na prática, mais as aulas que eu deixo sobre o cronograma, agora ela senta e preenche o cronograma delas, né? Então, eu falei tudo isso para dizer para vocês, tem que planejar, gente. E planejamento não é ser, vou começar a listar tudo que eu preciso fazer. Listas de tarefa, mesmo distribuída de segunda a sexta, de segunda a domingo, não é um cronograma produtivo, tá? Não é. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir. O nosso método, ele é focado na produtividade. O que eu quero quando eu criei o meu cronograma produtivo? Que as mulheres tenham tempo para si. Eu não tô preocupada se a casa delas estão, nossa, com dobras perfeitas, maravilhosas, profissionais. Algumas arrumaram armário assim que eu falei, parece uma personal organizer, né? Mas o que menos importa é isso. Menos importa é isso, tá? É organização de rotina. É fazer as demandas caberem dentro do seu tempo. O seu tempo é um, o meu é outro. Sua limitação é uma, a minha é outra. Então a gente vai fazendo ali pouquinho por pouquinho. Algumas vão gastar X tempo para finalizar o ciclo de organização. A outra já vai conseguir um tempo menor, mas ele é flexível, ele atende a todas as mulheres.
Então, você precisa sentar e planejar a sua rotina. Planejar não é fazer cronograma. Eu tenho vários vídeos aqui que eu falo a diferença de planejamento, cronograma. É só vocês darem uma olhada aqui que eu falo de planejamento. Planejamento eu tenho que focar no meu objetivo, eu vou sentar, eu vou me organizar, eu vou pegar todas aquelas estratégias, dicas que estão soltas na minha cabeça e vou direcionar para aplicação, para execução. Porque muitos de nós sabemos fazer, sabemos o que temos que fazer, mas a gente não consegue se organizar na nossa rotina. Então é só o planejamento que vai te ajudar, tá? O planejamento dentro de um método. Porque aí ele vai te ajudar nessa questão da organização da sua rotina. Porque assim, gente, organizar uma casa de cabo a rabo, né, do começo ao fim, sem uma organização de rotina, se você conseguir, você vai sair moída. E você vai procrastinar a próxima vez que você vai fazer isso. Porque é um trabalho cansativo, exaustivo e que a gente sabe que vai ter que fazer de novo. Então depois você vai empurrando. Então a ideia não é essa. A ideia é que você insira a limpeza detalhada, a organização de estrada no dia a dia. No dia a dia. Por isso que precisa ter um método. E é desse jeito que vai funcionar. É desse jeito que você vai manter. E é assim que o tempo vai aparecer. Então precisa de planejamento, tá? Planejamento. Você pode pesquisar sobre planejamento, você pode colocar no planejamento da sua rotina doméstica estratégias do mundo corporativo. A gente faz isso. O método, ele não vai fazer você ter mais tempo, tá? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer você aprender a dobrar suas camisetas. Não é a ideia. O método, ele precisa te ajudar a conciliar as tarefas, a administrar melhor o seu tempo, a te inserir no seu cronograma diário. Fazer dentro do tempo que você tem, um pouquinho por dia. Tem gente que vai conseguir 20 minutos, outros vão conseguir 40. É o seu tempo. Não existe mais eu não dou conta de tudo, porque você vai dar conta do que você planejou. E por mais que 1 ou 2 dias você não conseguiu cumprir ali o seu cronograma, você consegue depois quitar essas dívidas. Então, a gente tem que parar, meninas, e pensar se não é um problema, assim, emocional. Quando eu falo problema emocional, eu não estou falando de patologias, mas eu estou falando dessas crenças que a gente tem, dessa visão que a gente tem a respeito do outro, de como o outro está nos vendo, de como o outro está nos tratando. Eu não consigo porque eu não tenho ajuda. Então, a gente precisa perceber isso, se esse sentimento de ser explorada, ser a vítima, ser a escrava da casa, tô enxugando gelo, não consigo sair do lugar, não consigo dar atenção para minha família. Então a gente precisa ver se a gente não está consumindo muito do nosso tempo e muito da nossa energia com esse tipo de sentimento que não leva ninguém a lugar nenhum. Se isso está acontecendo, é fato, pronto, mas qual a parte que me cabe? Então, eu tenho que partir para a parte que me cabe. Ninguém valoriza o meu serviço, ninguém me ajuda, ninguém faz, ninguém reconhece, ninguém valoriza. Tá, mas qual a parte que me cabe? Quando eu vou para a parte que me cabe, eu vou para ação. Ação. Porque não adianta, gente. Eu já pedi, ninguém faz. Eu não vou desistir de pedir, mas eu preciso fazer a minha parte. Toda vez que fica manifestando esse sentimento de vítima, de ser explorado, isso rouba o nosso tempo e a nossa energia. Isso cansa, isso também traz uma exaustão mental, que vai interferir na minha produtividade. Metodologia, estratégia não é mágica, não vai acontecer mágica na nossa vida. Ai, agora eu tenho uma metodologia e a minha casa vai ficar impecável e vai ficar tudo maravilhoso e eu vou ter tempo para fazer um monte de coisa. Não é isso, não é isso. É saber lidar com as questões e encontrar o tempo que você quer. Seu objetivo não é ter mais tempo para inserir autocuidado, para estudar, para ter uma profissão, ou que seja para descansar, para fazer atividade física. Você não quer se organizar para um objetivo maior? A hora que você conseguir, pronto. É isso, você conseguiu chegar onde você queria, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você gostaria, porque o seu objetivo você chegou. Eu tenho umas alunas, uma até do mês passado, que ela falou outro dia pra mim: Eide, eu tô tão feliz, agora eu já tô conseguindo fazer atividade física. A outra falou assim pra mim: Eide, eu não me lembro quando eu tive um tempo para descansar, agora eu já consegui descansar 2 horas. Gente, isso me traz uma felicidade, sabe, tão grande, vocês não têm noção. Tinha uma outra que estava com tralhas
há 5 anos na casa dela. E ela falou, eu tô me sentindo mais livre, eu tô rindo para as paredes, porque eu trabalho o dia inteiro, eu nunca tinha tempo para fazer essa organização. Eu nunca tinha tempo, e as coisas foram acumulando. E agora eu consegui fazendo um pouquinho por dia, fazendo do jeitinho que você ensinou. Dia igual eu falo para vocês, fazem um pouquinho por dia, divide um pouquinho por dia. Não importa se você vai gastar 2 dias ou 5 dias, o importante é você chegar lá. E ela tava numa alegria sem fim. Então, olha, gente, é possível. Essa pessoa trabalha o dia inteiro. Então, como que ela fez? Ela tirou um tempinho no final de semana para fazer. E ela conseguiu. Então, agora, a casa dela tá maravilhosa, perfeita? Eu não sei. Aquilo que ela propôs para fazer, ela fez. Ela tá dando conta de tudo? Não sei. Ela tá dando conta daquilo que ela propôs para fazer, coisa que ela não conseguia. Então, ela conseguiu. A ideia aqui não é ter casa impecável, limpa o tempo todo. Isso é consequência. Você pode chegar nesse nível, mas o objetivo não é esse. O objetivo é: tenha tempo para descansar, tenha tempo para desenvolver os seus projetos que estão engavetados, seus sonhos que estão sendo adiados, seus sonhos que estão sendo parados. Tenha tempo para desenvolver isso e para descansar. É isso. Você chegou nisso? Não importa qual é a situação da sua casa. Ed, mas então, se estiver muito bagunçado, muito sujo, se ela estiver muito bagunçada e muito suja, você não vai estar conseguindo alcançar seus objetivos. Se tiver num nível deplorável, você não vai estar conseguindo. Você vai estar destruída, você vai estar cansada, porque um ambiente bagunçado, com nível de bagunça deplorável, não existe mente leve, gente. Não existe equilíbrio mental, tá? Não existe. Então, gente, pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.